Oi, oi, oi. Vamos esperar aí o pessoal começar a entrar. Isso daqui é um conteúdo exclusivo para quem vê a live depois que ela acabar. Eu sou Cassiano e vou estar aqui falando pela Martins Alves Contabilidade. Então vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem? Vamos dando um alô aí. Sejam todos bem-vindos. Sou Cassiano. Vou estar aqui conversando hoje com o professor Edson Pizon, né? Então, muito boa noite a todo mundo. Só mais alguns instantes aí a gente já começa. Só queria que para quem já está aí, me confirmar se o áudio tá ok, estão conseguindo me escutar bem, como estão as coisas? Quem tiver aí, por favor, me ajude, já me diga se o áudio tá legal. Legal. Então tá bom. Legal. Vou mandar um abraço aqui para o Narciso Doro, Pri Lima, Carol Gonçalves, Paulo, Rafa. Legal, legal. Cláudia, Flá, que estão entrando agora, Dani Anjos. Um abraço para todo mundo aí. Vamos esperar aí. Hoje a gente vai falar de ECD, um assunto técnico aqui da Martins Alves. Hoje a gente separou o assunto, que é o assunto do momento, né? Então, principais alterações da ECD e ECF para 2020 e novidades e preparativos para validação da ECD e seu novo layout, né? Então, é um assunto que é do interesse aí de praticamente todos os contadores, né? Vai um pouquinho além do empreendedorismo, é uma outra vertente, a gente vai falar de um assunto técnico. Então, hoje a gente vai falar com o professor Edson Pinzon, excelente professor. Vou até já ler aqui o currículo que a gente já separou dele. O professor Edson Pinzon é especializado no SPED, ECD e ECF. Ele participa aí ativamente de muitos projetos e já está atuando aí em mais de 600 turmas, ao qual ele foi professor e deu o curso. Então, hoje a gente vai ter esse enfoque bem mais voltado à questão técnica do que ao empreendedorismo, né? Então, vamos esperar o Edson entrar. Ele já me mandou aqui uma mensagem, falou que já está entrando. Mandando uma mensagenzinha aí para a gente já dar início. Um beijo para Sônia Somar, nossa franqueada lá de Pontal, aqui no Paraná. Um beijo para Sônia, para Isabel Cristina, Fernando Alves Martins, olha só. Um beijo para Audrey, aqui da Martins Alves Centro, Curitiba. Vamos lá, vamos lá. O Edson já está aqui. Vamos lá, esperando ele entrar. Um beijo para Gabi. Gabi aqui da Martins Alves de Curitiba também. Maria Helena Brito. Quero dar uma olhadinha aqui em quem mais está aqui. Eu vi um monte de gente já acenando. Enfim, para todo mundo que está aí, boa noite. Sou o Cassiano. Vou estar aqui falando com vocês hoje sobre um assunto técnico que a gente já vai começar em alguns instantes. Hoje a gente vai falar com o professor Edson Pizon, que já está aí em alguns instantes entrando aqui na live para a gente já começar a conversar. Pessoal, eu quero que vocês já venham, já separem algumas dúvidas que vocês têm no dia a dia sobre a validação da ECD e da ECF, né? É um assunto bastante técnico, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo o professor aqui para auxiliar e deixar mais tranquilo a nossa caminhada de validações, ok? Então vamos lá. Mandando uma mensagenzinha aqui. Então, pessoal, por favor, vão mandando as dúvidas que vocês tenham, já para a gente ir podendo separar para o finzinho, vamos chamar aqui o professor Edson já entrou. Na medida do possível, já vão mandando as dúvidas de vocês. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Então tá, o professor já está entrando. Tudo bem, professor? Boa noite, boa noite. Que bom, deu tudo certo agora.
Deu. Desculpa atrapalhada aí. Que isso, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Professor, eu já estava antecipando aqui, falando do teu currículo, né? Falando que hoje o tema, Perfeito. o assunto é o assunto do momento para contadores, que é a validação da ECD, Tá? né? Então, professor, já para a gente já começar no gás aqui, a gente já começar trabalhando, quero saber de você. Já existe alguma espécie de aditamento ou adiamento da ECD ou não? Olha, Cassiano, pelo menos pelo que eu acompanhei até algumas horas atrás, eu te confesso que eu não vi nada. Como eu estou muito presente também, principalmente através de 3 grupos de WhatsApp, né? Uhum. Mais ou menos 600 pessoas, e é uma Bastante sinergia gente, bem gente. positiva, né? Bastante gente. Nada de novo, né, nesse horizonte. Eu vi que saiu Uhum. hoje uma matéria relativa a alguma correção na iene da DIRF. Veja só, mexeram na iene da DIRF, né? Uhum. Mas É, correção ainda no horizonte. da ECD ainda nada, né? Nada. Sim, E sim. está crítico, né? Porque o pessoal está preocupado. Muita gente tem externado essa preocupação para mim, né? Ó, De que estão preocupados, né? eu vou Dia deixar. 29, Esse já. Lembrando que não é dia 31, né? O último dia útil. não é dia 31. Ó, Bem colocado. É dia 29. isso. Dia 30 e 31 já tem multa, né, É, Cassiano? Tem pessoal, por multa. favor, muita atenção para isso aí. Hoje, professor, eu só estou falando porque tem geralmente as nossas lives ela vem focando no empreendedorismo. Hoje a gente está focando aqui aos contadores, né? Aos contadores que nos seguem, claro, os clientes também é muito importante que possam participar disso e conhecer um pouco mais sobre o backstage, por assim dizer, do mundo Sim. de suas empresas, porque se a gente está dentro disso é porque as empresas dos nossos clientes são obrigados a isso, né? E muitas vezes os Uhum. clientes não conhecem. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Caran, nosso cliente da Martins Alves de Curitiba, e também a quem mais aqui, ó. Olha, um monte de gente. A Audrey, Lubonzan, vamos ver quem mais, Strose CWB, E. Carla Silva, Joy Misoff, Jonathan, Thomas W. Dittman, que é nosso franqueado também de Curitiba, da unidade do AU. Paulo Fusi já está mandando pergunta. Paulo, eu vou pedir para que Diga. você guarde a tua pergunta, já vá mandando, mas não deixe ela aí, porque se ela subir e a gente não fazer ela depois no fim, você pergunta de Já volta. gravei. Isso aí. Já gravei. Ó, professor já está ali, eu separei aqui, mas se falhar, você é a nossa prova real aí para que a gente não esqueça, tá? Hoje o intuito que a gente tem aqui é de falar com e responder todo mundo, tá? Então, Show. vou até aqui publicar e deixar publicado o, o, o nosso tema para que a gente já deixe aqui salvo e todo mundo entenda depois como nos achar. Beleza. Professor, vamos lá. Vamos começar, né? Começa pelo começo, não é verdade? Então, professor, quem são os obrigados a fazer a ECD? Esse ano mudou alguma coisa? Se não mudou, recapitula, porque é muito importante para a gente. Olha, em síntese, não houve mudanças, tá? Mas eu vou tocar em 2 feridas. Uma delas, né, que foi até curioso, porque foi uma mudança que foi no meio do caminho ano passado, então eu notei que tinha alguns profissionais que não acompanharam, Uhum, que é a obrigatoriedade das imunes isentas apenas se oferirem receitas no ano calendário superior a 4.800.000. uhum, Chegou a ser 1.200.000. Aí lá em meados, eu acho que já foi final de abril de 2019, houve uhum, uma mudança na iene e alguns passaram desapercebidos. Então não é 1.200.000 para imunizante, é 4.800.000. Mesmo limite da MEA e da IPP, né? sim, E um, sim. e um outro ponto que ainda, apesar de já ter 2 anos que a mudança ainda pega com alguns profissionais, é a questão do lucro presumido, que a Uhum, orientação de nós, professores e consultores, é a entrega de todas de lucro presumido. Por sim. quê? Porque a norma nova, que é 1774, ela tem uma redação bem diferente da revogada, que é 1420. Ela Uhum, parte do pressuposto que todas as entidades devem apresentar ECD.
e aí ela começa a filtrar exceções. Sim. Quando chega no lucro presumido, qual é a regra? Continua tendo a regra da distribuição de lucros acima da presunção? Uhum. Tem, mas ela não é mais uma regra isolada. Ela agora acompanha uma outra. E qual é a outra regra? Bom, se você não quer me entregar ECD, então no lugar da ECD eu quero um livro caixa detalhado. Sim. Uhum. E o livro caixa detalhado pela norma da Receita Federal é a junção de todo o movimento de caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata. Sim. E anulando esses lançamentos. Por exemplo, se você é um comércio e receber um cheque à vista, depois vai ter um lançamento saindo do caixa e depositando no banco. Esse tipo de lançamento não pode constar no livro caixa fiscal, que depois tem que ser importado para o registro Q100 da ECF. Certo. Então, moral da história, mesmo que você queira fugir da ECD, você tem um complicador 2 meses adiante, que é ECF. Que é da ECF. Então, não se recomenda, galera. Entregue sim as ECDs também do lucro presumido. Se esforcem, batalhem um pouquinho, que você colhe logo ali na frente, né, professor? São só 2 meses de diferença e o resultado é bem positivo, não é verdade? Eu tenho uma dica bem rápida que eu vou dar, por favor. Porque eu tenho ouvido muita gente dizendo que está apertado, que com essa bagunça do corona até se reorganizar. Vamos supor que realmente não haja prorrogação de ECD. Certo. A minha dica de ouro: faça um checklist e priorize as ECDs que têm maior receita bruta. Por quê? Porque a multa é em cima da receita bruta. Então, atenção. se tiver que atrasar, atrasa aquelas que ou tem pouquíssimo movimento ou não faturam, porque daí a multa vai ser zero ou irrisória. Agora, não deixa uma escrituração de uma empresa grande, principal, para trás, porque vai arder no bolso. Professor, só uma dúvida aqui, uma dúvida pontual. Por muito e muito tempo, as multas eram mal interpretadas, né? Ou mudou? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Professor, por muito tempo a multa ela se replicava a cada mês em referência à base de entrega. Então, se você atrasava um mês, era no passado 5 mil, depois virou R$1.500. Se passasse 2 meses, era 1.500 de um mês, mais 1.500 de outro. Isso continua valendo ou essa multa não? Não. Isso mudou, Cassiano, né? Já desde o ano passado. A multa da ECD ela é de 0,02% por dia de atraso. Não é por dia útil, é por dia. Por dia. Se pegar no domingo, atenção. dia 31, já tem 2 dias de atraso. Então, é 0,02 da receita bruta daquele arquivo por dia de atraso. É claro que se pagar espontâneo, ainda tem a redução natural de 50%. Né? Então, na prática, vai ser 0,1% por dia de atraso. Mas muita atenção. Mas para você ter uma ideia, o ano passado eu lidei com um profissional que ele estava desatento a essa alteração de multa. E ele estava até pensando em entregar em atraso. Quando eu calculei e demonstrei para ele que a multa diária estava chegando a aproximadamente R$1.100, ele se apavorou, mano. Ele falou, não, vou dar um gás e vou dar um jeito, você entendeu? Tem que fazer a conta. Pessoal, muita atenção. Atrasou? Espera, coloca a cabeça no lugar antes de fazer uma loucura. Dica do professor. Professor, beleza, muito obrigado por ter me respondido isso. Pessoal, enquanto isso, vão mandando as perguntas aqui. Você lembra, então, professor, a dúvida? Só um abraço para o Caran, que eu acabei de comentar. O Caran comentou ali, a Martins Alves atende há mais de 20 anos com excelência em nossas empresas. Um beijo para todo o grupo do Caran Fotografia, que é aqui de Curitiba. Excelente fotógrafo, fica nas Mercês. Para quem é de Curitiba, vale muito a pena, tá? Então, legal. Só quero relembrar, professor, aquela dúvida lá do início, você lembra ela ainda de cabeça, do Paulo Fusi? Dúvida em relação à transferência de empresa. No meu caso, está dando erro por conta da alteração do plano de contas. A empresa veio sem encerramento do exercício na metade do ano. Como que faz? Tem que pedir de volta? Como que é? Por uma extrema coincidência, hoje eu estava trabalhando exatamente com um caso assim, com uma profissional de São Paulo, que me procurou ontem.
O que ocorre? Com as mudanças que estão havendo nas regras de validação da ECD, está cada vez mais claro de que o mundo ideal, e isso é importante que seja botado na cabeça daquele profissional que ainda é muito arraigado, o ideal é que se faça a transferência do resultado das contas de receitas e despesas apenas uma vez ao ano, que é o exercício social. Então, deixa eu explicar. Vamos supor que você pegou uma contabilidade na virada maio para junho. Então, o segundo profissional, ou uma troca de sistema, não precisa ser uma troca de profissional, pode ser uma troca de sistema. O segundo período, ele necessariamente tem que continuar trazendo o saldo anterior das contas de receitas e despesas, porque o exercício social não findou ainda, tá claro? Ele não findou. E aí, o que ocorreu hoje, num caso lá em que o outro profissional acabou encerrando incorretamente, e aí qual foi a... Olha que interessante, uma coisa puxa a outra. Então, eu vou dar uma dica valiosíssima. Muitas vezes o suporte do teu sistema vai vir com a seguinte conversa. Não, mas eu tenho que zerar e eu tenho que colocar as demonstrações contábeis, balanço e DRE, que é o bloco J, porque senão ele dá erro de validação. Sabe por que estava dando erro de validação no caso lá da menina de São Paulo? Não é só com ela? Porque, embora o arquivo fosse parcial de janeiro a maio, o sistema informou no termo de abertura, que é o registro I030, anota aí, tem um campinho lá que ele pergunta: quando que encerra o teu exercício social? Te pergunto, quando que encerra, Cassiano? 31 de dezembro. E o que o programador me botou? 31 de maio. Aí, claro, valida. Não vai dar nunca. Valida. Ele trabalha com o que está no termo de encerramento. Se o termo de encerramento para você termina em maio, opa, precisa de zeramento de resultado e precisa de balanço e DRE. Estão me entendendo? Legal. Então, esse é um cuidado, é uma falha. Tem alguns sistemas, eu não estou falando aqui dos sistemas mais usuais, mas esses sistemas aí, como tem alguns lugares, cidades de interior, eu trabalho com sistemas regionais, infelizmente acaba ocorrendo esse tipo de problema. Tá? Legal, legal. Muito boa a tua ponderação, professor. Realmente, os sistemas regionais, eles tendem a ser mais baratos, mas às vezes, em algum ponto ou outro, eles não conseguem suprir a demanda. Mas tá, não vamos falar disso agora. Professor, vamos adiantar um pouquinho, porque o nosso tempo aqui é curto e a gente tem bastante coisa para falar ainda. Professor, então a gente falou, já está claro para todo mundo quem que são os obrigados, mas eu quero saber quais são as novidades da ECD para esse ano, que vieram nesse ano e que estão botando para pegar. Olha, a bem da verdade, novidades nós temos muitas. Eu diria que uma novidade que até nem elenquei dentro dessas três que eu já vou comentar, é o aumento significativo de regras de validação, isso mesmo. Então, muitas vezes, o que você validava o ano passado e não apresentava sequer advertência, esse ano a conversa é outra. É nítido que a Receita Federal intensificou muito as regras de validação. Então, nesse ínterim, eu vou selecionar aqui 3 grandes alterações da ECD para o layout 8, versão 7. A primeira delas são 3 campinhos que foram acrescidos já no registro de abertura, que é o 0000. Os últimos campos, 21, 22, 23. Eu vou dar ênfase aqui para o campo 22, porque é ele que diz se a empresa vai querer ou não validar já na ECD, olha só, e não depois só na ECF, o mapeamento do plano referencial. Então, se a empresa colocar lá, olha, o meu plano referencial é o código 1, que eu sou lucro real, morreu. Se tiver faltando um plano referencial ou tiver um plano referencial errado ou desatualizado, vai dar erro na ECD, e não como era até o ano passado, que o erro só aparecia na ECF. Perfeito. Tá claro? Então, é como se estivesse adiantando uma parte do serviço que antes cabia a ECF, está adiantando agora para dentro da ECD. Então, essa é uma informação. Dentre os 3 campos, eu vou destacar o campo 22.
Depois nós Uhum. temos um novo bloco na ECD, que é o bloco C, Uhum. chamado recuperação da ECD anterior. Legal. Veja, é a última ECD anterior. O E que por ali, muito, o gente, que por muito tempo não existia, né, professor? Era não, mais há então, o muito que era restrito a ECF, né? Que antes você tempo. importava anterior, agora você não importa mais. Você não importa mais, não. Agora repassou isso, algo que veio da ECF, passou a migrar também na ECD. Não, não, Cassiano. Não? São coisas distintas, mas é interessante a tua Não, colocação. não. O Na... ponto que é distinto, sim, mas o que eu quero dizer é que algo que foi visto lá na ECF por bastante tempo, agora também passa a figurar Ah, sim. em essência na ECD, né? Nome, isso, digamos, é muitíssima parecida, inclusive, a tela, se você observar, lembra muito a É verdade. recuperação, inclusive, da ECF, não nem tanto a da ECD. As Perfeito. telas são muito parecidas, né? Então, o que ocorre? Uh, Se for um arquivo anual, eu diria que é mais tranquilo, você só precisa buscar o arquivo anterior. Uhum. Agora, tem empresas e organizações que, às vezes, até por tamanho de arquivo, acabam tendo que fazer múltiplos arquivos. Eu mesmo atendo uma rede de supermercados que ela faz 12 arquivos por ano. Aí isso dá um trabalhinho extra, porque na ICD de fevereiro ele tem que recuperar de janeiro, na de março tem que recuperar E assim fevereiro. vai. Então, são 12 recuperações. Então, são 12 possibilidades de erro, né? Concorda Sim, comigo? com certeza. Tá? Qual é o segredo aqui? Muito bem. Se você não trocou de sistema, se você não mudou o plano de contas, a tendência é que corra de forma muito tranquila. Agora, já prepara o terreno e separa aquelas carnes de pescoço, sabe? Aquelas tranqueiras, aquelas que você sabe veio de outro contador, mudou o sistema ORP no meio do caminho e tem uma dedicação especial a esses Dá uma casos, porque atenção. aí será necessário o depara dos saldos iniciais, que é o registro I-157 da ECD. Aí Uhum. tem que fazer um trabalho prévio, tem sistemas que fazem isso com muita maestria, né? Não vou fazer marketing aqui. Pode-se fazer... Professor, deixa eu falar, eu vou fazer um marketing Vende o sim peixe. para o nosso parceiro é Domínio Sistemas, o qual realiza isso com maestria, como o professor falou, Legal. é pelo menos um dos sistemas que fazem isso e o professor sabe que não são muitos. Então, quero Também, mandar um abraço a também todo o faço pessoal da Domínio Sistemas aqui de Curitiba também. Um abraço, Thomson Reuters. Legal. Legal. Então, como eu expliquei, né, o trauma maior provavelmente vai ser para esses casos em que houve mudança de plano de contas, né? Um outro detalhe bem rapidinho que eu quero colocar e que às vezes, assim, vamos supor, trocou a pessoa que está gerando a ECD. Isso também Uhum. acontece. Com O ano certeza. passado foi o Cassiano. Aí o Uhum. Cassiano acabou, sei lá, conversando melhor com o suporte, entendendo, e ele marcou umas opções lá da tela, entendeu? Ah, vou gerar Uhum. desse jeito, vou descartar tal registro, pronto. Aí chegou o Edson esse ano, né? Bom, e acabou fazendo diferente. Eu vou dar um exemplo claro para isso. Infelizmente, porque eu sou totalmente contrário. Tem Uhum. alguns sistemas, não sistemas propícios para escritório contábil. Normalmente isso acontece com ERPs. Uhum. Tem ERPs que insistem em controlar o saldo das contas patrimoniais, ativo e passivo, por centro de custo. Sim. Então, eu vou te falar uma coisa, vou te contar uma aberração. Por exemplo, meu caixa é R$ 1.000 devedor. Mas aí, quando eu entro no arquivo da ECD, ele está assim, 1.500 devedor para a tesouraria e 500 credor para o financeiro. Ou Sim. seja, as contas da usina. Do grupo. Só que aí, se no ano seguinte o Edson aqui não marca para gerar novamente com centro de custo, a validação da receita diz que está errado, não está igual. Olha que Vai bater e interessante. vai falar, não é a mesma coisa. Vai dar erro, por quê? Porque ele entende que se você está fazendo com centro de custos, para mudar para conta contábil, precisa também do I-157, só para Sim. deixar bem claro. Legal. E tem uma terceira, né? Não posso Claro. deixar de Tem uma falar. terceira, e professor, o que eu só quero falar aqui para o pessoal é aproveitar aqui e mandar um abraço para a Noeli, para a Luciana Carvalho, para o Jotinha. Paulo Fuzi está bem ativo aqui, ele já perguntou outra coisa também. Paulo,
Por favor, guarda a tua pergunta para a gente falar mais no fim da live, para dar tempo da gente debater todos os pontos. No fim da live a gente vai abrir ali para dúvidas e o professor vai responder todo mundo, tá? Queria mandar um abraço também pro meu xará, Cassiano, Maiara Lindsay, um beijo para Daf, um beijo para Audrey Hoffman e por aí vai. Um monte de gente, realmente tem um monte de gente hoje, professor. É muito legal isso. A gente vê toda essa interação. A Luciana Carvalho perguntou outra coisa também. Luciana, aguenta um pouquinho que o professor vai responder mais para o fim da live. Professor, posso te fazer uma pergunta? Deve. Então, professor, eu não sei se esse é um dos dos 3 temas, mas a gente separou aqui um tema muito importante que foi a alteração no layout do registro da DRE, o registro J150. Esse mesmo. Era esse? Realmente deu um arzinho essa alteração, né? Deu. O que ocorre, tá? Na realidade, eu entendo o empate até como uma atrapalhada do pessoal da Receita Federal. Porque do penúltimo layout, havia as 2 colunas de valores comparativas, conforme estipulado pelas normas contábeis. Perfeito. O ano passado, para surpresa de muita gente, simplesmente se subtraiu lá do layout o movimento anterior, ficou só o movimento do período corrente. E esse ano ressuscitou o movimento anterior. Então, voltou. Então, essa foi uma alteração bastante positiva. A outra alteração é que agora tem um campo que coloca uma ordem na visualização do relatório, o que eu te confesso que, para mim, eu enxergo com certa inutilidade, mas ele está lá. Sim. Tá? É um campo novo. Mas o que chama atenção, e é aí que alguns sistemas, infelizmente, se perderam na curva, é o campo número 5 desse registro. Porque ele é um indicador de grau e agora só pode ter uma linha de registro com grau 1 e essa linha acaba sendo a última, que é o lucro ou prejuízo do exercício. Então, eu me deparei ainda hoje com um arquivo que me passaram, não vou dizer qual é o sistema, e estava errado isso. O sistema estava repetindo esse campo 5 com o número 1 para subtotais, como despesas operacionais, custos de mercadoria. Se fizer dessa forma, vai dar pau na validação, vai dar erro, perfeito? Sim. Acabava misturando, né? Isso, é porque mudou a regra de validação. E assim, o que eu observo é que às vezes o programador pode não ter, o desenvolvedor pode não ter compreendido exatamente muito bem essa mudança. Sim. Então, é importante que o pessoal fique atento, né? E, enfim, né? Até se me permite rapidamente. Claro. Eu elaborei uma planilha Excel, né? Que eu estou disponibilizando tudo com fórmula certinho para facilitar a vida do registro J150. E aonde está a planilha? Bom, ela está como um dos materiais de apoio do meu curso gravado da ECD 2020, que inclusive a Martins Alves está disponibilizando para venda lá no seu site. É verdade. É verdade, a gente já vai falar disso aqui, professor, mas continua. Tá? Então, quem adquirir o curso vai levar junto esse valiosíssimo material. Com certeza. Nesse momento, digamos, em que o tempo está curto, até para o pessoal do sistema corrigir uma eventual falha, se vira a planilha que eu te garanto que vai dar tudo certo. Professor, uma coisa que é muito relevante é que a vida toda, né, nas entregas de declarações, pelo menos aí posso dizer com propriedade nos últimos 10 anos, que houve essa grande transformação do sistema SPED, na verdade desde 2007, mas que vem aí ganhando força nos últimos 10 anos, os períodos de entrega de qualquer declaração acessória que seja anual, ela realmente já dá um peso bastante diferenciado para as consultorias, né? Ainda mais nessa situação de pandemia, que a gente sabe que diversas consultorias estão trabalhando com a equipe reduzida ou com alguns diferenciais, é muito importante dar muita atenção para esse assunto agora, ainda querendo ou não querendo, a gente tem aí 22 dias, né, professor? Então ainda dá tempo,
mas muita atenção e com certeza eu já vi essa planilha, ela é valiosíssima e vai ajudar certamente quem a tiver. Professor, legal. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ó, que eu separei também para a nossa conversa. Assim, do que você julga, o que você julga que seria, quais seriam os preparativos ideais para que você possa fazer uma ECD boa, sem problema nenhum? Então, Cassiano, eu estava até agora à noite, né, com a cabeça fresca, pensando. Legal. Eu vou falar assim de maneira bem aberta. E isso, experiência até de muitos cursos que eu dei na vida presenciais, eu participei de muitos roteiros, ainda acompanho muitos profissionais, até através dos grupos. Eu observo que ainda existe uma cultura, infelizmente, em alguns escritórios, né? A Martins Alves, eu sei que tem um outro nível de qualidade, né? Eu acompanho vocês. Legal. Mas ainda tem uma cultura arraigada de querer comparar ECD com uma EFD. Eu vou te dar um exemplo. São coisas distintas, né? Uma EFD de CMS, IPI ou contribuições, dando lá as tabelas, produtos, as notas, tudo amarradinho, é uma coisa que eu diria que é mais tranquila de se validar e transmitir. E lembrando que lá o objetivo é apurar e declarar o imposto. Sim. Agora, a ECD não. A ECD é o livro diário da empresa. Muitas pessoas esquecem disso, né, professor? Que a escrituração contábil digital nada mais é que o livro diário da empresa. Diário. Então, tem que atender Código Civil, Lei das SAs, as normas brasileiras de contabilidade, todas as suas formalidades. E assim, eu já me deparei com casos que aí o profissional diz, putz, está chegando o prazo, eu vou pegar a recepcionista ou a pessoa do RH para me ajudar. Não, cuidado. Funciona. Não. E lembrando que dentro da ECD vão as demonstrações contábeis. Deixa eu contar rapidamente um case, não é mentira. Quem me contou, né, até... ele tá hoje, ele é do CRC Paraná, né? Ele é aqui dos Campos Gerais, o pessoal conhece ele. É o AM, vou colocar só as iniciais do nome. O AM. Certo. O que ocorre? O que ele me contou? Quem conhece a sede do Conselho Regional de Contabilidade aqui em Curitiba, sabe que foi adquirido um espaço na esquina, onde é um estacionamento agora para terceiros. Confidenciou de que a empresa que ganhou para fazer a obrinha do estacionamento foi a 8ª colocada. E sabe por quê? As 7 primeiras perderam porque as demonstrações não estavam de acordo com as normas. Então, eu diria que é o seguinte... Eu Cassiano, acredito. Eu comecei a trabalhar em 90. Olha só. Eu, na época, me perguntava, pô, mas que cara de pau, ele tem uma empresa de serviço e vai lá prestar serviço na Receita Federal e não paga o imposto dele. Sim. Aí em 96 veio a retenção, correto? Certo. Até hoje. Vai prestar serviço para a União, pode te descontar o imposto na frente. Já vai ali. Então, aqui foi uma história parecida. O cidadão quer prestar serviço para o Conselho de Contabilidade e não se atém a isso. Me apresenta o balanço todo, mano. Aí não vai, né, cara? Não tem como. Realmente isso, eu acredito, né? Porque é muito comum, né, professor? Se você falar, ter experiências aí com gerentes de banco, você vai ouvir muita história cabeluda de chegar ali, coisas sem nexo nenhum, com conta do caixa estourada. Meu Deus do céu, gente, não tem como você ter R$5 a menos na carteira. Tem como você dever no banco, tem como você dever para qualquer pessoa. Mas o caixa, gente, por favor, é uma atenção. A gente fica brincando, mas coisas assim acontecem, né? Por muitas e muitas vezes chega aquele balanço de uma empresa que veio de um colega, e assim, sem demérito nenhum, é uma questão, acontece. Por algum motivo acontece. Mas aí eu quero deixar o foco aqui. Procedimento, gente. Procedimento é tudo nessa vida. Se não for tudo, é quase tudo. Acreditem. Hoje, professor, só falando aqui da Martins Alves,
A Martins Claro. Alves hoje ela tem a certificação ISO 9001, ao qual a Volvo tem, falando aqui abertamente, são marcas grandes, né? Não é uma exigibilidade do mercado. Mas quando a gente teve essa prévia, foi porque a gente tinha todos os procedimentos bem definidos. E a gente falou, poxa, a gente já está no nível que daqui para frente é pouca coisa. Então é muito importante, gente, que tenham procedimentos. Não deixa para a cabeça falha. E depois você esquece, a multa chega. Ou não chega uma multa, você acaba perdendo o cliente, porque daí o cliente vai tentar fazer a entrega. Olha quem entrou ali, autoridade, hein? Laudelino Johan. CRC aqui na área. Luiz Fernando, quero mandar quero mandar um abraço também para o nosso CEO, nosso artista inovador que tem ideias maravilhosas, Luiz Fernando, que hoje me delegou aqui o cargo de falar com o professor e eu aceitei com toda a felicidade do mundo. Um abraço para o nosso CEO, Luiz Fernando. Mas, professor, realmente são coisas que acontecem no dia a dia e a gente tem que se ater. Muita atenção, pessoal. Procedimento é tudo, ou quase tudo. É isso aí. Professor, mudando um pouquinho, acho que a gente já falou aí de maneira significativa dos preparativos. Eu queria saber o seguinte, tá bem claro também, mas eu tenho uma frase que me acompanha a vida toda. Às vezes ressaltar o óbvio é importante. Professor, conta pra gente, qual é a importância da ECD na ECF? A gente estava falando há pouco tempo atrás, 2 meses de diferença e talvez um problema que faça a tua cabeça ficar enorme. Professor, qual é a importância? Então, o que ocorre, né? Com o aumento significativo das empresas obrigadas a entregar a ECD, então vamos tabular lucro real, lucro presumido e as imunes isentas com receitas acima de 4.800.000 ano. Então, agora, uma significativa parte das ECFs também, por consequência, são obrigadas a recuperar o arquivo da ECD, ou os arquivos no plural, se for mais de um. Sim. Lembrando, isso é muito importante, porque o pessoal me pergunta. ECF, em regra, é uma por ano. Uma só. Mas eu posso ter várias ECDs. Mas respondendo a Luciana Botelho, ela tem um caso aí que eu também já vivenciei esse ano. Ela disse que tinha um cliente que estava no Simples e em novembro virou presumido. Aí, excepcionalmente, a ECF dela vai começar em novembro. Perfeito. Até outubro, ela entrega DFIs e novembro e dezembro, ECF. E se for ter ECD, eu Pinzon, recomendo 2 ECDs. Uma de um período e outra do outro. Uma de um período de apuração e a outra do pedaço final ali. Então, essa é a minha sugestão. Legal, então, voltando aqui a falar da importância, então, como eu expliquei, hoje a maioria das ECFs é tipo C, ou seja, obrigado a recuperar a ECD. Então, você precisa trabalhar muito bem essa ECD para que facilite sobremaneira depois o teu trabalho na ECF. Como eu coloquei agora há pouco, um dos trabalhos que já acaba sendo resolvido agora na ECD é o mapeamento do plano referencial, porque agora ele é criticado na ECD. Tá? Se aumentou muito a crítica também lá do registro I-157, que é a mudança de plano de contas, porque antes o pessoal se queixava, Cassiano, o que aconteceu principalmente há uns 2, 3 anos atrás. O pessoal não colocava o I-157 na ECD e quando ia para a ICF estourava às vezes dava problema. 5.000 erros. Era um absurdo, uma loucura. E aí a pessoa como resolve? O único jeito de resolver era a substituição da ECD. Fazer de volta. Porque você não cobrou 2 ECDs do cliente, concorda comigo? É isso aí. Aí a importância da ISO e de ter um padrão, como você colocou, né? Se você tem um padrão bem posto, não vai correr esse tipo de erro que eu diria que é praticamente inútil, né? É verdade, professor. E eu digo o seguinte, na Martins Alves a gente adotou, acho que já o 4º ano, terceiro ou 4º ano, que a gente entrega ECD para todos os nossos clientes, independente disso. É até uma questão de melhoria de como o cliente enxerga. Isso é uma dica aqui para todo mundo que é empresário contábil e que vive isso todos os dias. Deixa o cliente te enxergar da maneira como você quer.
O livro diário, o papel físico, ele remete à antiguidade. Hoje, todo mundo quer isso aqui, ó, quer falar pelo celular, pelo WhatsApp, seja lá qual ferramenta utilizar. O livro diário, ECD, é algo que o contador deveria enxergar como algo benéfico. Ele está acabando com o papel, está trazendo algo com maior beleza também, então é melhor visto por todo mundo e com certeza também vai facilitar muito no dia a dia, porque se você tem um livro diário e você quer ver algo do contador, então vamos supor assim, o cliente vem, é do Simples Nacional, ele não é obrigado. É obrigado? Não é, né, professor? Não. Beleza. Só se tiver aporte de investidorante. Legal. Mas, poxa, daí vem da outra contabilidade, tá tudo mais ou menos. Concorda comigo que se já está na ECD e se o cliente quiser ver, o gerente do banco, na hora de aprovar um empréstimo, se ele quiser analisar o teu livro diário, ele consegue ver com facilidade. Muitas vezes... Tem mais credibilidade. Isso, obrigado por achar a palavra, professor, estava me faltando. É exatamente isso. Você vai transparecer para o teu cliente a tua qualidade naquele momento. Muita gente, eu já participei de alguns cursos e às vezes não, sempre tem aquela roda de networking, né, professor? Então, um falando do outro. Muitas vezes, né, professor, a gente chega nessas rodas e acaba sendo não tão bacana, porque daí, poxa, é um reclamando disso, é outro reclamando daquilo, mas olha o tanto de oportunidade que a dificuldade acaba trazendo. Se você se adequa, você consegue agregar valor para o teu cliente, né? E quem não conseguir, infelizmente, vai acabar ficando para trás. O ponto é, você fazer isso, você só está ficando nivelado na média. Tem que fazer mais do que isso. Então eu provoco, façam mais. O Joãozinho lá, ele faz, mas não preciso fazer, eu não vou fazer porque eu vou gastar tempo. Calma, isso volta para você. Professor, desculpa interromper. Posso só fazer duas colocações Claro, importantes? com certeza. Uma delas, né, a questão das empresas desobrigadas do Simples Nacional entregar ECD. Eu tenho observado nesses 2 últimos anos que tem aumentado o número de profissionais entregando, só que eu quero colocar 2 observações. Primeira delas, se você tiver apertado agora por causa desse prazo, deixa elas por último. E por quê? Porque não paga multa. Claro. As desobrigadas não tem multa. Então, se a água estiver batendo na orelha, mano, deixa lá para junho, julho, de boa, sem crise, né? Perfeito. Outro ponto aí não é, digamos, em relação à multa. É de que se você já está entregando, você é obrigado a recuperar a ECD anterior se existir. Porque essa é uma pergunta retórica. Legal. Fala assim, professor, em 2018 foi entregue a ECD do Simples e agora 2019 eu estou entregando. E aí, quando eu valido, me aparece uma advertência. Preciso recuperar? Sim, é obrigatório. Importante. Mas é advertência. Não se iluda, porque eu já peguei o erro. Sabe em que momento vai aparecer o erro? Na transmissão. Aí o bendito dá uma resposta dizendo assim, erro na transmissão. Foi localizado um arquivo de ECD que tem a data final anterior à data inicial deste arquivo. Isso. E aí o que ocorre? É trabalho, né, Cassiano? Aí tem que voltar tudo para trás e reiniciar as etapas. Professor, só quero fazer uma colocação ali, ó. Ribeiro Almeida Lucinéia mandou ali, concordo plenamente, mas tem cliente que gosta de livro. Mas, Lucinéia, aproveita. Aí, ó, você entrega esse CD, imprime esse CD. Imprime, aí pronto, você vai ter os dois, e você, olha como é diferente, você vai ter os dois, você está fazendo mais, e aí o cliente vai enxergar como um plus, aí, ó, tá aí, tá dada a deixa. Professor, vamos falar de uma coisa agora, cupom promocional do curso da ECD, tá tendo? Opa. Tá tendo, né? Eu vou colocar, pode falando. Mas é o cupom ou é a venda via site? O cupom ECD25. Isso. Opa! Desculpe. Isso aí. E a gente vai falar como que o pessoal vai conseguir utilizá-lo. Tá tendo o cupom ECD25. O que ele significa, professor?
significa R$ 25 de desconto na Opa, aquisição do meu curso gravado ECD 2020. É um curso que vai sair de 189 por 164. Pode ser pago em até 3 vezes no cartão. 3 horas e 15 minutos de duração. Slides, apostila bem detalhada com figuras e exemplos. O arquivo texto de modelo, inclusive com o bloco K, que é a consolidação de balanços, validada. E a nossa planilha eletrônica lá do J150. E quem já me conhece dos presenciais sabe que todo o material que eu trabalho é sempre com muito zelo, muito esmero. Com certeza. Sempre procurando esclarecer o máximo de dúvidas do usuário. Professor muito atencioso. Está mais barato que curso presencial. Quem faz curso presencial em empresa de treinamento sabe que é pagar muitas vezes o dobro ou mais. É verdade. Professor, quero falar então para todo mundo que tem interesse no curso. Esse curso está disponibilizado lá no site da Martins Alves. Você vai entrar em outras soluções, Universidade Corporativa, vai ter lá o professor Edson e você vai entrar lá, vai clicar na hora de comprar, vai perguntar, tem cupom promocional? Você vai colocar lá o ECD25 e vai ganhar isso, tá? Então é muito importante... Maiúscula, ECD25. Eu postei aqui na live, apareceu aí já ECD25, mas no fim da live eu posso repostar, tá? Pessoal, para entrar no site da Martins Alves é www.martinsalves.com.br ou entrar aqui mais tarde, na hora que a gente terminar essa live maneiríssima, quero deixar isso registrado, professor, no link da nossa bio, tá lá. Então entra lá, Universidade Corporativa em outras soluções e tá tendo, né? A gente fala assim de brincadeira, mas é um curso valiosíssimo aí que com certeza vai ajudar muito todo mundo que está entregando a ECD agora. Professor, vamos lá. Esse tema até, a gente já está entrando aqui nos minutos finais, né, professor? Mas esse tema, ele até teve um artigo publicado, né, no Jornal Contábil, não teve? Sim. Foi no início do ano, quando eu estava ainda retornando de férias, que eu acabei até fazendo uma visita à minha mãe no Rio Grande do Sul. Legal. Eu resolvi montar, me tomou mais ou menos um dia, e particularmente ficou muito bom, né? Ele foi para o canal, inclusive, foi para a Sescap Paraná, Portal Contábil Santa Catarina, mas uma referência importante que me chamou a atenção, porque é a nível nacional, foi o site do Jornal Contábil. Legal. Inclusive, quando se pesquisa no Google exatamente assim, ECD e ECF alterações para 2020, um dos primeiros links que joga é o meu artigo lá. É verdade. Eu já vi, pessoal. Faça o teste agora. Terminando a live, depois de comprar o curso, ou antes, para você ver se é verdade ou não, faz isso no Google, você vai ver que vai dar tudo certo. Professor... O cupom é dia 11 de maio. Isso. Obrigado por ter lembrado. 11 de maio, pessoal. A gente já está no dia 7. Não esperem muito. Saiam da live, vão lá e comprem. Se não quiserem comprar por impulso, tudo bem. A gente tem uma ideia também. A gente tem uma frase e um raciocínio aqui dentro da Martins Alves, que é a questão da ideia dormida, professor. Já ouviu falar disso? Opa, essa não. Ideia dormida é o seguinte, você está com muita vontade de fazer alguma coisa, mas você não tem certeza. Dorme, no outro dia, se você acordar com vontade de fazer, você faz. Ideia dormida. Show, isso é muito, muito, muito bacana e ajuda muito, principalmente aí nesse momento que às vezes a gente não sabe. Tenho certeza que todo mundo que não comprar hoje, amanhã vai acordar, vai ter a ideia dormida e tenho certeza, não tenho dúvida. Professor, entrando nos finalmente aqui, eu queria ver se tem mais alguma pergunta, só ressaltando, é ECD 25, tudo maiúsculo e tudo junto, tá? Ana Caiana Bispo perguntou, a Audrey Hoffman já avisou ali, material bacana e fácil de leitura, Joy Misoff, olha, ela já sabe. Excelente curso, recomendo, Deb Cris 1709. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Ribeira Almeida, ela deixou até o comentário, achei engraçado aqui. Isso, eu faço um efeito para estante e tenho o arquivo digital. Exatamente, Lucinéia, exatamente. Faz de enfeite. O importante é você estar à frente. Bacanas da família, dos filhos lá na estante, não é verdade? Ué. Isso aí. Olha, professor, queria deixar aqui o nosso muito obrigado, né? Essa live foi muito legal, queria realmente agradecer a todo mundo que participou,
todo mundo aí que veio muito engajado, que mandou suas dúvidas. Se alguém tiver dúvida, o professor vai responder mais uma. Mandem agora, para a gente ver aí. Mas a gente, da Martins Alves, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Professor, realmente é um tema muito importante, né? E que muitos contadores enfrentam dificuldade no dia a dia. Ao mesmo tempo, os clientes, as empresas do dia a dia acabam conhecendo um pouco mais sobre seu próprio negócio, né? É muito importante, a gente fala também para os nossos clientes, cuidado, a empresa é sua, não deixa tudo na mão do contador. Aqui com a Martins Alves a gente trata com muito carinho todo mundo, mas mesmo assim a empresa é sua, tenha atenção. E isso, professor, você há de concordar comigo que também acabou mudando por muitas e muitas vezes, né? No passado, jogava tudo as notas numa sacola, mandava para o contador e se vira. Não é assim, não é assim, pessoal. Cuidado. A todos os nossos clientes, um beijo, porque vocês já sabem que não funciona assim, já nos ajudam no dia a dia. Professor, vamos lá. Nota explicativa. É obrigatório anexar na ECD? É a última pergunta para a gente finalizar. Então, eu só vou responder rapidamente uma que ficou para trás aqui, que é bem tranquila, Então da vai. Luciana Dalpin. Ela perguntou 2018 presumido e R$19. Bom, já era para ter entregue a ECD em 2018. Não vem ao caso. Se não entregou, deixa para lá. 2019, lucro real, sim, é obrigatório. Lucro real já é obrigado desde 2009. 2009. Né? Já faz 11 anos, não tem que se questionar. Nota explicativa na ECD. Bom, aí eu tenho que remeter para as normas contábeis. Sim, tanto entidades com ou sem fins lucrativos, são obrigatórios. Microempresa é sim obrigada a apresentar o registro J800 na ECD, arquivo RTF com as notas explicativas. Para quem não sabe, quem é RTF, né, professor, é o Rich Test, é como se faz no WordPad, gente. Então, antes de ter o Word, o Microsoft Word, Excel, essas coisas, o WordPad ele é gratuito. E o formato de texto que se salva lá é exatamente esse que o professor falou. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço para você. Por favor, lave as mãos, se cuide. Em breve a gente quer participar aí de mais um dos seus tantos cursos excelentes aí fisicamente, mas ao mesmo tempo, enquanto isso não ocorre, a gente aproveita por aqui. Realmente você trouxe um material muito rico, muito engrandecedor aí para todo mundo que está passando por essa dificuldade, ou que às vezes nem está passando, mas opa, pegou algumas dicas aqui e com certeza vai ajudar no dia a dia. Eu posso fazer umas considerações finais? Tem um tempinho? Você tem 2 minutos, professor. Então, primeiro eu quero agradecer muito, né, o convite da Martins Alves. A gente sabe que é muito assunto, às vezes para pouco espaço de tempo, né? Verdade. Algumas colocações eu gostaria muito que quem já me acompanha, às vezes em redes sociais como o Face, passe a me acompanhar agora no Instagram, que eu estou me mantendo bem forte no Instagram. Boa. Então é bem fácil de me achar, é o meu nome completo, Edson Remy Pinzon, meu Edson tem o I, né? Isso. Eu também estou postando bastante vídeos no meu canal do YouTube, também fácil de achar, youtube.com/Edson Pinzon. Toda semana estou lançando pelo menos 2 vídeos novos. Legal. E tem vídeos lá com mais tempo, né? Falando justamente dessas mudanças de ECD e da ECF. Legal? Isso. E compre o curso. Vai sair do forno ainda em maio agora, né? Já estou preparando o curso da ECF também. Ótimo. Então já aviso a equipe da ECF que vai ter curso gravado da ECF. Pessoal, eu acho que era isso. Esse é o recado. Quero deixar só mais um recado. Sigam aqui, terminando a live, o professor, né? Para ter aí notícias quentinhas no dia a dia. Vocês vão ver que assim como essa live, ele posta muito conteúdo bacana no dia a dia. Professor, a todo mundo, um beijo da Martins Alves, um abraço, eu, Cassiano, mais uma vez, agradeço muito a todo mundo aqui. Professor, todo mundo que participou, foi um prazer enorme, se cuidem, lavem as mãos e, mas ao mesmo tempo, arregaça a manga, que é momento de crescer, todo mundo consegue. Bora trabalhar. Juntos somos mais fortes, Martins Alves. Um beijo enorme, professor, para todo mundo.
e a gente se vê por aí. Tá certo. Um grande abraço. Tchau, tchau.